O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos a celebrar a 8ª da Páscoa. É assim que nós na Igreja fazemos com as grandes solenidades. Além do tempo de preparação, depois temos o momento central da celebração, que se prolonga por 8 dias e depois ainda tem mais um tempo. As solenidades na Igreja vivem sempre com esta 8ª. A do Natal é do dia da semana que calha, a 8 dias depois. Se calhar uma quarta-feira é o dia de Natal, é até à quarta-feira seguinte. Na Páscoa não, porque a Páscoa calha sempre ao domingo. Portanto, a 8ª da Páscoa, obviamente, coincide com domingo, vai de domingo a domingo. E então cá estamos hoje, outra vez, 8 dias depois, no primeiro dia da semana, como escutámos no Evangelho. Com a ressurreição de Jesus, abre-se na nossa vida um caminho de fé. Porque nós somos estes bem-aventurados que Jesus proclamou no Evangelho. Nós somos muito mais felizes que os apóstolos, mas muito mais. Há pessoas, eu gostava de ter vivido no tempo de Jesus. Está bem? Era bom a gente ter convivido com Jesus, ter estado com Ele onde Ele esteve, mas nós somos muito mais felizes do que os apóstolos. Porque, sem termos visto Jesus fisicamente, acreditamos nele. Isto é que é o importante para seguir Jesus, não é vê-lo, é senti-lo e segui-lo. Ou então, se quisermos usar a segunda leitura de hoje, em que dizia, sem o teres visto, amamos, sem o ver, acreditamos. Esta é que é a fé. Nós somos então estes bem-aventurados e muito mais felizes e temos muito mais mérito, porque não vemos Jesus fisicamente como eles viram, não assistimos aos milagres como eles assistiram, mas fazemos esta mesma experiência que eles fizeram, de o sentir na sua vida,
de o sentirmos no meio de nós. Hoje as leituras falam-nos de fé. De uma fé individual, mas que se celebra e renova em comunidade, como nós estamos aqui a fazer agora. A fé não é uma coisa privada. Havia uma moda aí nos anos 80 e nos anos 90, eu cá tenho a minha fé. Isso não é nada. A fé só tem valor quando nós a expressamos em comunidade como aqui. O que é que valeu a fé do Tomé quando Jesus apareceu e ele não estava? De nada. Quando é que Jesus aparece? Quando ele está no grupo. Portanto, a fé, claro, cada um tem a sua fé, tem as suas devoções, nós até temos mais devoções até do que fé. Fazemos as nossas orações, vamos daqui e ali, passamos em Fátima, acendemos uma vela. Aí mostra-se um bocadinho a nossa fé. Mas fé, como Jesus nos proclama de felizes, porque temos fé, ou de ser um dom precioso, como nos dizia hoje a segunda leitura, ela tem que se expressar em comunidade. A fé só vivida em comum é que ela mostra a sua plenitude e todo o seu esplendor. É Jesus que nos reúne. Nós estamos aqui hoje, temos laços familiares, avós, netos, pais, filhos, irmãos, mas não estamos aqui por um evento social. Agora as pessoas gostam da palavra evento. Hein? Outro dia, no outro casamento, estava a preparar um casamento. Frei, quanto é que vai demorar o evento? Há uma ventania de todo tamanho, o evento começará, como se estamos lá todos os espectadores a ver o evento acontecer. O evento que nos reúne não é porque somos família física ou biológica. O evento que nos reúne aqui é porque temos todos a mesma fé. Isto é que impressiona. Quando nos impressiona ver uma igreja cheia, como esta hoje aqui, não é porque pela capacidade que o Frei tem de organizar o evento, é porque todos nós temos aqui uma coisa em comum. Acreditamos todos em Jesus Cristo e em Jesus Cristo ressuscitado. E manifestamos isso, saindo de nossa casa para vir até à igreja e, conjuntamente, sem nos conhecermos, ou conhecermos mais ou menos, partilharmos a mesma fé. Portanto, não somos nós que nos reunimos, é Jesus que nos reúne, é Jesus que nos fala, é Jesus que se vai dar em alimento daqui a bocadinho na comunhão e é Jesus que nos envia a transformarmos o mundo. O Evangelho de hoje diz-nos que há um lugar privilegiado para nos encontrarmos com Jesus. E esse lugar é aqui, quando nos reunimos em seu nome e por causa dele. Como dizemos, de uma forma às vezes distraída no início da missa, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quando nós nos sentimos convocados, damos graças a Deus porque nos reúne no amor do seu Filho Jesus. E quem falta a este encontro, acontece-lhe como a Tomé. Perde. Não se encontra com Jesus, perdeu a oportunidade, fica a perder. Esta é uma grande lição que este Evangelho hoje nos dá. Ele não foi escrito para que a gente tenha que vir à missa todos os domingos. Ele foi escrito para nos dizer, se falhas, não te encontras com Jesus. Mas eu sinto Jesus no meu coração. É uma sensação, é ótimo, dá tranquilidade, dá-te paz. Mas aqui, tu sentes-o na palavra que escutas, recebes na comunhão que fazes, tens a força também dos teus irmãos. Esta Eucaristia, a nossa Eucaristia é então um evento de fé. Na segunda leitura dizia-nos São Pedro que a nossa fé, ou que a fé, é mais valiosa do que o ouro. Já viram isto? Nós às vezes ligamos tanto à boa reforma, ligamos tanto ao bom carro, ao bom emprego, à boa casa, às boas férias que nos permitimos fazer. Fazemos disso o nosso ouro. E São Pedro diz, não, o teu ouro é a tua fé. E por isso nós não devemos nem desprezar, nem desvalorizar a nossa fé. E é na comunidade reunida, como nós estamos aqui a fazer agora, que nós fortalecemos a nossa fé. Nós aqui encontramos pessoas que hoje, dia 12 de Abril, estarão muito gratas a Deus por alguma coisa que aconteceu, por algum sucesso, porque nasceu o Mateus. Estarão muito contentes, cheias de fé, a transbordar. Mas também podemos encontrar pessoas que estão mais em baixo,
que têm dificuldades em sentir Deus, quer porque estejam a passar por um mau momento, ou porque nem sequer sentem fé. E até teremos aqui alguns obrigados pelos pais, pressionados pelos pais. Benditos pais que pressionam os seus filhos ou os seus netos a vir. Claro, senão a gente ficava sempre no sofá. Criávamos raízes no sofá. Meu Deus. Ora, seja qual for o motivo que nos reúne aqui, ele é sempre um motivo de fé. Porque é aqui que nós expressamos, aqui é que está o depósito da fé. A fé da Igreja manifesta-se aqui quando nos reunimos em comunidade. E as leituras que nós escutamos falavam-nos de duas dificuldades ao nível da fé. A dificuldade da dúvida no Evangelho e, na segunda leitura, a dificuldade da provação. Como é que nós vivemos a nossa fé em situações de dúvida e como é que nós devemos viver a nossa fé em situação de provação. Mas o mesmo Evangelho, ou as leituras que nos falam destas dificuldades, também nos dão as soluções. Em relação às dúvidas de fé, é normal que as tenhamos. É sinal de que pensamos nas coisas, é sinal de que estamos envolvidos nelas e que a questão de Deus não nos passa ao lado. Como na escola. Se nós não estudarmos, não vamos ter dúvidas. Não é? Tal e qual. Não é? O professor dá próxima aula. Eu não sou grande exemplo na escola. Embora na primária não me portasse assim tão mal como depois. Mas obviamente quando o professor dizia que para a semana vamos ter aula de tirar dúvidas, ninguém tinha dúvidas. E o professor, não há dúvidas, então vamos todos embora. Maravilha, era o que nós queríamos. Nós já nem tínhamos dúvidas para não ter aulas. Portanto, se nós não temos dúvidas, é sinal que nós não pensamos nas coisas. É bom ter dúvidas. É bom. É bom a gente questionar-se como é que vai ser a vida eterna. Claro. Isto tem que mexer connosco. É bom questionarmos como é que Jesus ressuscitou dos mortos. É bom questionarmos como é que é a Santíssima Trindade, 1 em 3, 3 em 1. É bom que nós nos questionemos, porque é sinal de que passa pela nossa vida. Que não são coisas superficiais, que não são coisas que eu tenho que acatar simplesmente e nem sequer penso nelas e ando assim toda a vida sem saber realmente em quem eu acredito. Então vem a solução. Diante da dúvida, não se desiste. Diante da dúvida, não se abandona. Procura-se ajuda. Procura-se perceber. A pior coisa que nós podemos fazer em situações de crise e de dúvida de fé é abandonar. Até há um princípio, mais na parte vocacional, que se diz assim, em tempo de crises não se fazem mudanças. Não se fazem mudanças. Casais, falem, chateiam-se um com o outro. A gente diz assim, apetece-me ir embora desta casa. Vamos? Não. Em tempo de crise não se fazem mudanças. Sai da boca para fora, a gente depois acalma, o pó volta a baixar e a vida continua a sorrir-nos, mais ou menos. Portanto, é isto. A pior coisa é abandonar. E o que Jesus faz ver a Tomé é que não é saindo do grupo que vai aumentar a fé. Não é saindo. E de tal maneira importante que Jesus nem vai encontrar-se com Tomé privadamente para tirar satisfações. Então, Tomé, como é que é a nossa vida? Então não foste, não apareceste? Não. Queres sentir Jesus? Aparece. Queres tê-lo na tua vida? Aparece. Porque é na comunidade que Cristo se revela e revelando-se muitas das nossas confusões e muitas das nossas trevas e dúvidas ao nível da fé se vão esclarecendo. Dica, e não é do ChatGPT, quando tiveres dúvidas, não abandones, investe. Assim como nós temos uma dúvida de uma matéria qualquer e vamos ter com um especialista, ajude-me a perceber isto, e ele ajuda-nos, porque é que não fazemos isto ao nível da fé? Sobretudo a malta nova. Porque é que não falam com o catequista? Porque é que não falam com o padre? Porque é que não falam com o frei? Frei, tenho aqui uma dúvida, pode-me esclarecer? Nenhum padre, nenhum frei, nenhuma irmã vos vai virar as costas e dizer eu não tenho tempo para te explicar isso. Mas o conforto é exatamente ficar no sofá. Eu já não acredito. Aquilo não me diz nada. E vou-me afastando, até que fico no zero. E depois as provações.
mal influenciados pelo Antigo Testamento, nós poderíamos pensar que as dificuldades da vida têm Deus como origem, que Deus nos manda estas coisas difíceis na nossa vida, que é para Ele medir a nossa fé. Ou seja, que Deus nos pudesse mandar provações, dificuldades para testar a nossa fé. Jesus vem nos dizer que não é nada disso. Foi uma criação nossa. Nós até podemos pensar assim, que Deus nos manda estas coisas, tipo assim, para fazer assim, para a gente tropeçar. Nós podemos pensar isso, mas Deus não age assim. Um Deus que é Pai, um Deus que é amor, não nos prega rasteiras para ver se nós caímos ou ficamos de pé. Nós não precisamos de fé para perceber que na nossa vida temos ou iremos ter dificuldades. Elas acontecem. Todos nós já passamos por dificuldades, ou ainda os mais pequeninos ainda vão começar a passar por elas, injustiças, incompreensões, doenças, abandonos. Às vezes vamos fazer entrar em guerras que nós não compramos. Provações. Todos nós. A nossa vida é semeada de provações. Não é Deus que nos manda isso para ver se a gente tem fé ou não. Mas é nessas provações que a nossa fé deve brilhar. Deve fortalecer a nossa relação com Deus. E é aí que ela é provada. Ou seja, é aí que nós a vamos sentir mais forte. Porque sentimos Jesus a acompanhar-nos nestes momentos complicados da nossa vida. Com Jesus seremos sempre vencedores. Claro que a fé não pode ser um dispositivo que eu tenho, não é? Tipo um medicamento SOS, quando estiver aflito. O problema é esse. É que nós fazemos da fé o medicamento SOS. Se tiver náuseas, tome. Se estiver muito aflito, tome. A fé não pode ser assim. A fé tem que ser um alimento cotidiano. Ela tem que se viver no dia a dia. Tem que se alimentar com a oração e tem que se alimentar com a prática do bem. Ora, se eu não ligo a Deus, se eu não ligo à religião, vem uma dificuldade. Grito e não ouço nada. Claro, estou afastado. Põe-te a 2 quilómetros e grita a ver se o outro te ouve do outro lado. Não ouve. É a mesma coisa com a fé. Nós não podemos gritar a alguém de quem nós nos quisemos afastar, rejeitando a vinda à igreja, rejeitando as orações, ou só acudindo nos momentos difíceis. Porquê é que eu não sinto Deus em grandes dificuldades da minha vida? E a gente pergunta, mas tu alimentaste essa relação com Deus todos os dias para que quando foi preciso, o momento difícil, gritaste por Deus, Ele fazer-se presente na tua vida? Ora, é preciso alimentar a fé nas provações, porque aí vamos sentir a presença de Deus. Nós sentimos-lo todos os dias, mas vamos sentir mais forte nos dias maus. Termino com a ideia como comecei. A fé vive-se em comunidade. A primeira leitura falava-nos desta primeira comunidade que era exemplar. Era uma comunidade modelo. Não era uma comunidade perfeita. Não há comunidades perfeitas, não há. Ai, os freis devem se dar tão bem. Ai, as irmãs devem viver tão bem. Estão-se a rir. Ai, na família da não sei quantas deve viver tão bem. Não há famílias perfeitas. Não há comunidades perfeitas. Não há comunidades perfeitas. Mas podemos tornar-nos comunidades modelos. Porque apesar das imperfeições, nós conseguimos superar. Este é o grande valor da nossa fé. É que nós não nos resignamos ao não vale a pena. Com Jesus é sempre possível mudar. E esta comunidade, que se reunia não por causa de serem amigos uns dos outros, mas por causa de Jesus, esta comunidade era exemplar, era modelo pelas 4 colunas que a sustentava. Vou só sublinhar. Ensinamento dos apóstolos, comunhão fraterna, fração do pão e orações. Mas a leitura começava por dizer que eram assíduos. Ser assíduo é não faltar. Eram assíduos, ninguém faltava. E ninguém faltava ao quê? Ao ensinamento dos apóstolos. Não havia Bíblia, não havia Novo Testamento. Eram os apóstolos que falavam. Podemos imaginar o próprio Tomé dizer, aí uma vez, quando Jesus ressuscitou, eu não estava lá. 8 dias depois, apareceu Jesus. Eram eles próprios que contavam estas experiências que depois passaram a escrito.
Eles não falhavam ao ensinamento dos apóstolos. Não falhavam à comunhão fraterna, ou seja, à solidariedade. Eram solidários uns com os outros. Há uns anos li uma descrição dos primeiros cristãos, século II, século III, depois perdi essa citação, mas dizia que na Quaresma os cristãos emagreciam, não por causa da praia, emagreciam porque abstinham-se de comer para ajudar os mais pobres da comunidade. Quem é que de nós faz isso? Quem é que de nós põe como objetivo primeiro emagrecer, seja nos quilos, seja na conta bancária, para ajudar os meus irmãos da comunidade que passam necessidades? Pois bem, esta é que é a comunhão fraterna. Eram sensíveis às necessidades uns dos outros. Não falhavam à fração do pão, que é o nome mais antigo que nós temos da Eucaristia, ou missa, é fração do pão. Não falhavam ali, sempre presentes. E não falhavam às orações. Quando o presidente da comunidade disse, atenção, temos que rezar por esta intenção, não falhavam. Estavam ali sempre. E o que é que isso provocou naquela pequena comunidade de Jerusalém? Gozaram de simpatia do povo. Iam aumentando dia para dia. Se nós nos tornarmos exemplares, modelos, à maneira de Jesus, nós gozamos da simpatia do povo e vamos aumentando. Não nos interessa já muito aumentar em quantidade. A experiência vai nos dizendo que é preciso aumentar em qualidade. Portanto, não faltar, não falhar, estar envolvido na comunidade a que pertenço. Vamos agradecer a Deus o dom precioso da fé. Vamos agradecer a Deus as pessoas que contribuíram e que contribuem para o crescimento da nossa fé. E vamos pedir por aqueles que diante das provações da vida sentem a presença de Jesus, que os vai animando. E vamos também pedir por aqueles que andam mais afastados da Igreja, para que o Espírito Santo toque os seus corações e os façam regressar. Que assim seja.